Aí, voltou. Tá dando umas travadinhas, mas vamos lá, Ari. Vamos, mas ó, eu tô te ouvindo, agora você tá cortando um pouco, vamos ver se volta ao normal. Tô, Vocês é, vão avisando a gente, pessoal, que tá, se tá é, funcionando, se não tá. isso. É. Porque às vezes pra gente tá normal, né? Mas às vezes para as outras pessoas não tá. Então é bom avisando. Igual pra mim você tá travando. Você não tá me ouvindo? Tô, mas tá muito cortado. Muito cortado. Tanto que Sério? eu só entendi você me perguntar se eu tô te ouvindo. E o pessoal que tá online, Será que é tá o aqui na horário? live? Como é que tá, gente? Eu Vocês já estão me tirei do ouvindo, pessoal? Wi-Fi. Que aí a Ariane falou que não tá me ouvindo, mas vocês estão me ouvindo? Ah, E acho que agora agora? foi. Agora Gente, foi. essas internets, né, da vida não ajudam a gente. É, Mas eu mas a acho que Cá colocou que ainda tá médio. Vamos esperar. dá para Sim, ouvir, sim. Está cortando está um pouquinho, mas dá para seguir. tá. Então vamos Mas indo. está Qualquer cortando quem? Está cortando as duas? Está cortando só eu? Está cortando só ela? Para a gente saber, porque se o problema for aqui em casa também. Oi, Aline. A Aline é professora do meu filho. Ai, que delícia! Aqui Melhor, tá também. melhorando. É, Ah, que legal. Bom, eu acho que agora melhorou. Vamos lá, então. Ó, pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Tatiana Alves, né? Porque eu sei que tem gente que é só do Instagram da Ariane, do Aprendendo com Eles, então eu sou Tatiana Alves, sou do IG na Infância, e aqui eu compartilho de tudo que é relacionado à infância, né? E hoje eu chamei a Ariane para falar um pouquinho, porque ela fala bastante dessa relação pai-filho, né? Ela fala muito sobre assuntos relacionados a isso. E aí eu chamei ela para a gente conversar um pouquinho hoje sobre punição e castigo, né? Que é um tema que a gente ainda tem algumas coisas assim que a gente acha que às vezes é certo, né? Às vezes acha que está fazendo certo, mas a gente não sabe se às vezes é o certo mesmo, enfim, né? E é legal a gente entender isso porque a gente sabe que as crianças elas são como uma esponja, né? Elas acabam absorvendo tudo que a gente transmite para elas, o que a gente fala para elas. Então é interessante a gente saber quais são os nossos limites também como adulto na relação, né? Então eu vou deixar a Ariane se apresentar para vocês, falar dela, um pouquinho dela, né? E aí a gente começa a seguir o assunto, tá bom? Fala aí, Ari. bom, então primeiro eu quero agradecer o convite, né? É muito gostoso e estar aqui. Também tem muitas pessoas aí que eu não conheço. Então, eu sou professora, falar um pouquinho de. Primeiramente, eu sou mãe. Aí nas horas vagas, eu tenho que ser professora Oh, e meu Deus, eu sei como é. isso, eu trabalho com bilinguismo aí. Já trabalhei junto com a Carla, que está aqui comigo também, com a gente. É, eu tenho pós em alfabetização, estudo bastante a disciplina positiva, tanto em casa como na sala de aula. Então, ter esse olhar, né, de como, porque tudo que a gente faz, nós estamos ensinando alguma coisa para as crianças, né? Então, isso é um olhar que a Sim, gente precisa ter. Não dá para sim. fazer tudo certo o tempo todo, né? Então, as pessoas, você não grita, você não. Grito, gente, eu também grito, eu também tenho hora que eu perco a cabeça, mas a gente tem que ter consciência que a gente está gritando, que a gente está perdendo a cabeça, né? Não pode ser Sim. parte do cotidiano, porque não faz bem nem para a Uhum. gente, nem para eles, né? Sim. Então, ter consciência dos nossos atos, do que, como nós estamos fazendo, isso é importante na criação dos pequenos. Uhum. E, e é o que você falou, né? Eles olham muito, eles são muito observadores. Então, o que a gente faz, o que a gente fala, como a gente faz, as palavras que nós usamos, são as palavras que eles vão levar
para fora de casa. A forma como nós falamos também é a forma que eles vão fazer fora de casa, principalmente os menores. Até 7 anos, as crianças imitam muito a gente, né? Hoje eu até joguei lá no meu perfil assim, você concorda que a criança até os 7 anos é puramente imitativa? E eu recebi muito inbox dizendo, não, não, porque eu não me jogo no chão, quando eu não faço birra. Falei, gente, não estou falando da birra, porque a birra é algo maturativo, é algo que a criança não tem ainda condições realmente biológicas para entender todos os sentimentos, então ela faz birra, é normal, até 4 anos a criança faz birra. Mas eu estou dizendo de outras coisas. Você nunca escutou uma forma que você fala, o seu filho está repetindo? Outro dia o JP virou para mim e falou assim, mamãe, isso é que é band-aid. Porque eu falo para ele, quando ele faz xixi, eu falo, isso que é xixi, hein, filho? Você estava segurando xixi. E aí ele falou, aí você fez um dodói, eu pus o band-aid, ele falou, isso é que é band-aid, hein, mamãe? Então, eu morri de rir, porque é o jeito que a gente fala, né? Então, essa consciência é importante. Sim. E castigos e punições é uma outra... nós também precisamos refletir sobre isso, porque no impulso, né, no momento quente, a gente acaba fazendo algumas coisas, dizendo algumas coisas que a gente até se arrepende depois. Muitas vezes a gente se arrepende, né? Na maioria das vezes o arrependimento ainda começa na gente. Então, é importante a gente ter essa consciência do que fazer, do como fazer, e por isso que a gente resolveu falar um pouquinho desse tema. Então, para começar, eu acho bacana a gente falar sobre o controle, né? Quem veio dessa educação tradicional tem a tendência de querer controlar o filho, né? A gente quer controlar. A gente quer controlar o que come, a gente quer controlar o que eles vestem, o que eles falam, e eles deixam a gente em cada saia justa, né? Nossa, nem fala, menina. Esse controle faz tanto que a pergunta que eu mais escuto na escola é assim, né? Ariane, como que eu posso fazer para desfraudar o meu filho? Eu falo, nada. Olha lá, a gente querendo controlar também isso, né? Eu falo, nada, porque o desfraude é da criança, né? A fralda, ela não é tirada, a fralda é deixada. Mas como eu não vou fazer nada? Não, porque é algo maturativo e a criança que vai se desenvolver para que isso aconteça naturalmente. Né? Então, e se a gente for pensar tanto na punição como a premiação, são 2 ferramentas de controle. Porque quando você faz uma chantagem ou quando você faz uma ameaça, você está tentando, de uma certa forma, controlar o seu filho. Né? E se você for pensar, naquela hora, muitas vezes você consegue controlar. Então, é uma ferramenta de curto prazo. Porque se você não fizer o que eu quero, eu tiro o que você gosta. Ou, se você fizer o que eu quero, eu te dou uma coisa da qual você quer muito. Né? Se o seu filho for mais opositor, o que pode acontecer, porque depende muito do temperamento da criança, então nós temos aí o colérico, o fleumático, o melancólico, né? Nós temos o sanguíneo. Oi? O sanguíneo, né? São 4, né? São 4, exato. Então, se o seu filho for um pouquinho mais opositor, e eu não estou dizendo do transtorno opositor, nada disso, tá? Mas se seu filho for um pouquinho mais opositor, talvez você também não consiga na ameaça e vira aí uma disputa pelo poder. Né? E muitas coisas que você acaba falando até na ameaça, você não vai fazer. No fundo, você sabe que você não vai agir daquela forma. E se o seu filho é opositor, ele acaba te deixando numa saia justa, porque ele também fala, não vou, e aí fica essa disputa entre vocês dois. É aquela criança que vai argumentar, né? Exato. Porque nem toda criança vai aceitar o pai diga o que ele tem que fazer e ele aceitar e pronto, acabou. Algumas crianças, elas argumentam com a gente, né? Elas querem entender o porquê, principalmente aquelas que estão um pouco mais velhas, que já estão nessa fase das perguntas. Mas por que eu não posso fazer isso? Mas por que eu vou ficar, né, sem o brinquedo, enfim. E por aí vai, né? E aí você tem que... Exato. A Loíse falou assim, opositor, colérico, exato. E aqui em casa são os 3 coléricos, né? Aliás, eu sou sanguínea.
Então, e o Ah, eu JP, também. eu não sei se o JP é sanguíneo ou colérico, mas Uhum. é, nós somos pessoas de argumentar, de por que não, mas não tá justo, não é assim que resolve. Uhum. E aí você vira uma disputa de poder. Mas eu também não posso deixar de dizer que são ferramentas fáceis. Você não precisa pensar muito para você fazer uma chantagem, para você ameaçar. Então, você está lá, você ameaça, pronto, controlou o seu filho, ele fez o que você pediu, pronto. Né? A gente só Uhum. tem que tomar cuidado porque essas ferramentas viciam. Por elas serem fáceis, a gente, elas vêm rapidamente, né? Elas viciam. Uhum. E a criança acaba perdendo uma oportunidade muito grande aí de desenvolver outras habilidades, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Né? Então, Uhum. é isso que a gente tem que ter em mente, essa consciência, né? De o que o castigo, por exemplo, as pessoas que estão aqui com a gente, quem já ficou de castigo, o que vocês sentiram no castigo? Coloca aí pra gente. No castigo, o que a gente sente? Né? Será O que que que, lá o que que você refletiu, né? Exato. Será que, será que lá no castigo a criança pensa assim, ai, realmente eu não deveria ter jogado o brinquedo na televisão, porque poderia ter quebrado o LED da televisão, nem sei se é LED, a tela da televisão. Na próxima vez eu vou fazer dessa forma. Será que tem essa reflexão de fato? Né? Quando você fala, vai lá e pensa no que você fez. Então, geralmente, Sim. quando a gente coloca uma criança de castigo, o que sente? Raiva. Às vezes ela nem lembra mais do que ela fez, ou vergonha, ou humilhação, ou até uma retaliação. Então, eu tô aqui de castigo porque eu bati no meu irmão, então na próxima vez eu vou bater sem minha mãe ver. Eu vou fazer de uma forma que ninguém vai saber. Né? Então, o que de fato passa pela cabeça das crianças e dos adolescentes, né? Das crianças mais velhas, quando elas estão nos castigos? Uhum. E essa coisa do pensar também, né, Ariane? Essa coisa do vai pensar no que você fez, né? A criança, de repente, ela até associa também o pensar como algo ruim, né? Sim, sim. Então, tem que pensar Isso, também dessa forma, né? Tinha uma coordenadora que ela falava isso, ela falava que essa coisa do cantinho do pensamento, quando você fala para a criança, vai pensar um pouquinho, né? Ela falava assim, uhum, cuidado para a criança não associar o pensar como uma coisa que é ruim, né? sim, Porque lá na frente ela vai utilizar esse pensar, mas de outra sim. maneira. Exato. Então, Eu lembro, a minha mãe também, ela nunca foi de castigo, nem minha mãe, nem meu pai. Mas eu lembro no maternal, eu tinha o quê? 2 anos de idade, 3 anos de idade, e eu não lembro de mais nada do maternal, eu só lembro dessa cena. Que eu estava no meio da sala, eu tinha que ficar com os braços abertos, eu não podia descer os braços, então começava a queimar aqui, né? Começava a doer. Porque eu tinha feito alguma coisa que não deveria ter feito, e todos os meus amigos estavam sentados em volta, no risco, né? No círculo que tem no chão, eles estavam sentados, e eu lembro que eu chorava, e eu chorava, não era de dor no braço, eu chorava deles olhando para mim, então era humilhação. E eu vergonha. Exato. E se você falar para mim, e o que você tinha feito? Eu não lembro mais o que eu fiz, mas eu lembro do meu castigo. Às vezes eu quero, gente, Você lembra das crianças rindo de você. o que eu fiz com 2 anos que me colocaram no meio da sala, né, de braço aberto, eu tinha que ficar lá. Então eu não lembro o que eu fiz, então eu não aprendi nada com aquilo, mas eu senti essa humilhação. Então é importante a gente ter. Gente, eu anotei para eu não esquecer, tá? Enquanto você. Então, Deixa eu mandar um beijo aqui para o pessoal que entrou. Lucimara, Luiz, Marina, todo mundo que e está aqui assistindo, tá bom? Se eu você vai esquecer de alguém, daqui a pouco eu olho aqui e mando de novo. Tati, você vai me falando também se tiver alguma pergunta, alguma coisa, tá? Porque Sim, eu. sim, pode deixar, que eu tô de olho aqui no pessoal que está falando aqui. Tá. Então, ok, eu falei o que que a gente pensa no castigo. Agora, na premiação, né? O que que a gente aprende? Então, todos os meus atos têm um ensinamento no meu filho. Isso eu preciso ter em mente. Então, com a premiação, o que que eu ensino? Então, na verdade, eu passo que o meu,
o, tudo que ele faz, ele vai receber algo em troca. Ele vai ter uma estrelinha. Só que é a minha estrelinha, né? Então, ele faz para me deixar feliz, para ganhar a minha estrelinha. Então, para satisfazer a mamãe ou o papai, né? Então, a criança não sente orgulho dela mesma, porque ela precisa, o outro precisa ter orgulho dela. E na vida, ela não vai ganhar estrelinha para sempre. Uma hora a estrelinha deixa de aparecer. Então, a gente só tem que tomar esse cuidado com como vai ser lá para frente, né? Porque o que eu faço hoje reflete muito lá. Um exemplo é do iPad, né? Que é aquela história do iPad que eu coloquei semana passada também para dar uma esquentada dessa live, que tudo que meu filho bate no irmão e eu tiro o iPad dele. Então, eu tenho 2 cenários aí com esse movimento, né? O primeiro, eu estou ensinando meu filho a se autorregular, a se autocontrolar, a desenvolver habilidades de comunicação com o irmão, a entrar em um acordo, a entender o que é o gatilho desse meu filho, o que fez ele bater no irmão, ele perder a cabeça, né? Que tem tudo a ver com autocontrole. Ou eu estou desenvolvendo no meu filho a questão dele pensar nele mesmo. Então, eu não vou bater no meu irmão mais, porque senão eu vou perder o meu iPad. Então, que é essa questão dessa sociedade de eu só faço alguma coisa para o outro se eu receber algo em troca. Senão eu não faço, porque eu não sei receber nada. Então, Mariane, não dá para ensinar o tempo todo. Principalmente na pandemia, né, na quarentena, que nós estamos 24 horas com eles e a gente tem outras coisas para fazer. Não dá. Eu concordo que não dá. Que tem hora que a gente tem que ser mais imediatista, né? Mas a gente precisa saber que toda hora que não dá, o meu filho deixa de aprender alguma coisa. E não dá para deixar de aprender a infância inteira. Porque esses momentos, né? Vamos conversar, o que está acontecendo? Os 2 querem o iPad? Tá, então, vocês não estão conseguindo se entender? Dependendo da idade deles, mamãe vai pegar o iPad, eu tenho certeza que vocês conseguem resolver isso. Quando vocês virarem para mim e falarem, tá bom, mamãe, a gente chegou num acordo, ele vai usar por 10 minutos, depois eu uso, ele vai usar por 20 minutos, depois eu uso, eu devolvo o iPad para vocês. Não, eles não têm ainda essa habilidade da comunicação, eles são menores. Então tá, então você faz esse caminho para eles. Vamos fazer assim? Eu vou pôr um alarme aqui no relógio, um brinca 5 minutos, o outro brinca 5 minutos, quando o relógio tocar, troca. Sim, e é uma maneira até deles aprender também, né? A conversar, a dialogar, né? A se entender. Não necessariamente ficar o tempo todo esperando o adulto resolver algo para eles, né? Quando, né, não é possível. A gente vai ensinando dessa forma também para a criança, né? Uma coisa também que você falou que é interessante da premiação também é que tem muita criança que, algumas, né? Que às vezes esperam algo material, né? Como prêmio. E aí, às vezes, é difícil, né? Para chegar uma hora você cortar isso, né? Então, se você acaba sempre barganhando com a criança nesse sentido, né? Depois, para você conseguir tirar isso, é muito difícil, né? Então, essa coisa da premiação que você falou é muito importante também. É lógico que você fazer um elogio, que você dá um beijo, né? Que você fala, olha, que legal que você conseguiu, né? Essas são coisas, são incentivos, né? Que são bacanas e que não custam nada, né? Diferente, de repente, de, olha, se você fizer isso, a gente vai lá na loja e vai comprar o brinquedo mais caro que tem, né? E a criança, ela vai lembrar disso. Se você não cumprir, também já entra aquela outra questão de que você não tem palavra, né? De que, então meu pai e minha mãe não falam a verdade, enfim. Então é interessante também a gente pensar um pouquinho por esse lado também, né? Senão ela fica sempre esperando essa estrelinha, né? Essa premiação. E na nossa idade, na fase adulta, a gente não vai ter a estrelinha do chefe toda hora, a estrelinha do amigo toda hora. Então, muitas pessoas falam assim, né? Ariane, mas a minha infância inteira foi nessa premiação e na punição e eu não tenho trauma. Tenho trauma nenhum. Não morri, né? Apanhei e não morri. Aquela famosa frase, né, também. Exato.
a gente pensa num trauma, uma coisa assim, que o trauma, o que pode ser um trauma? Talvez a gente nem sabe que isso está ligado a esses acontecimentos da nossa infância, mas de você nunca se sentir amada, ou de você se sentir que não é suficiente para o seu parceiro, porque você não tem a estrelinha todo o tempo, você acha que não é merecedora daquele emprego. Então, essas coisas que passam pela nossa cabeça podem sim estar ligadas a tudo isso, né? Porque eu sempre tive a estrelinha, eu sempre tive uma premiação, e agora eu não tenho mais. Então, eu não sou suficiente mais. Então, eu não consigo mais. Porque Sim. eu não me senti orgulhosa das minhas conquistas, né? A minha mãe que ficava orgulhosa, meu pai que ficava orgulhoso. Então, é por isso que a gente tem ligação. A gente tem que tomar um cuidado. E não dá para fazer isso sempre, eu sei que não. Mas a gente tem que ter essa consciência, né? Então, quando que vai ter esse aprendizado, vamos parar agora, e não é de um dia para o outro também. Isso demora. É igual, é criar um hábito, é como se fosse uma academia, né? Até hoje eu não consegui gostar da academia. Então, você vai Somos comer. duas. Então, quantas vezes você precisa falar para o seu filho, escova os dentes antes de dormir, escove os dentes antes de dormir, até ele fazer isso com autonomia, sozinho? É uma habilidade. Então, quando a gente está desenvolvendo habilidades, a gente precisa de tempo e repetição. Ó, vamos lá, vamos de novo. Hoje vocês estão brigando por causa da televisão. Lembra quando vocês estavam brigando do iPad? Como que a gente achou uma solução para aquele momento? Vamos tentar? E agora com a televisão, o que pode ser feito? Então, Uhum. eu estou ajudando o meu filho a se autorregular, a se conhecer melhor, conhecer seus sentimentos, comunicação com o irmão e até vínculo com esse irmão, né? Sem criar Sim, sim. essa rivalidade entre eles. Na disciplina positiva, a doutora Jane Nelson, ela fala que a punição acontece os 4 R's da punição, que são: o primeiro é o ressentimento, a retaliação, a rebeldia e o recuo. Então, se você for ver nesses 4 R's, nenhum tem aprendizado. Né? Então, a criança, de tanto ela ser punida ou castigada, ela se recolhe, ela se anula. Então, será que isso realmente não tem nenhum trauma lá na frente? Né? Então, essa questão do trauma, né, que você trouxe também é Uhum. muito interessante, né? Porque é como a gente fala, né? Ah, eu apanhei, né? Apanhei, mas não morri, fiquei de castigo, mas estou viva, enfim. Mas aí vem toda essa coisa que, de repente, vai ser um adulto que tem que se autoafirmar o tempo todo, né? É um adulto que necessariamente ele precisa da afirmação das outras pessoas para achar que ele é bom em algo, ou o fato dele enfim, várias coisas que a gente sabe que nós, né, muitos de nós carregamos na fase adulta, né? Aquela Sim. coisa de você achar que você não é bom para nada, né? Porque em algum momento da sua vida você foi humilhado, você foi, de certa forma, né? Por mais que não tenha sido algo tão pesado assim, igual você deu o exemplo aí, né? Você criança e as outras crianças rindo de você, mas, de certa forma, a gente acaba interiorizando muita coisa a gente guarda, né, no nosso subconsciente. E Sim. fica guardadinho lá por um tempo, né, por um bom tempo, e quando situações que nos colocam à prova, eles acabam vindo à tona, né? Questão de Exato. trabalho, de escola, família, né? Enfim, A reflete em insegurança. vários aspectos. E aí aparece, né? A Sim, insegurança, enfim, tudo isso exato. que você falou que a gente comentou aí. E aí, tudo bem, então tá. Então eu não vou usar a punição, eu não vou usar o castigo. E o que eu vou fazer? É porque esses momentos acontecem. E agora, 24 horas juntos, acontece mais ainda. Então, a primeira coisa, né, eu já falei isso também, do ver o contexto nessa quarentena. Então, nós estamos em quarentena, tem as privações, né, então as crianças estão sendo privadas de muitas coisas e os menores não têm entendimento de tudo isso, por mais que a gente explique, eles não têm ainda preparo cognitivo para entender tudo o que está acontecendo e eles precisam do movimento para se desenvolver, né, então, Sim. é,
eu tô dando tempo de qualidade para o meu filho, eu tô conseguindo ter uma atmosfera em casa agradável. Qual que é a atmosfera que está na minha casa? Que música que está na minha casa, né? É uma música de cooperação, de ajuda, a gente conversa, a gente bate papo, um ajuda o outro. Os mais velhos, eles podem entrar nessa cooperação. Quando a criança compreende o que está acontecendo, o que é necessário, eles cooperam. Se a criança não coopera ainda, é porque talvez ela não tenha idade para compreender. Então, e se ela não tem idade para compreender, a punição também não vai resolver, né? O foco na solução também é muito importante. Não ficar remoendo por que aquilo aconteceu, né, por que você bateu no seu irmão, Não, vamos focar na solução. Como que a gente pode resolver esse problema? Aconteceu aqui essa semana, no início da pandemia, o JP tinha riscado a parede. E aí eu expliquei para ele, eu limpei, mostrei para ele como limpava, ele tentou me ajudar, tá? Passou. Nessa semana ele estava com um giz que ele ganhou da minha mãe, aquele giz pastel, que é uma delícia. E aí ele falou que era uma pedra mágica, ele estava brincando com o pastel, a gente estava na cozinha, eu e ele com uma pedra mágica, ele virou e riscou a geladeira, né? Aí ele olhou para mim assim, e eu falei, tá, e agora, o que a gente vai fazer? Limpar, mamãe. Então tá, dei o pano, ele limpou e voltamos para a brincadeira. Então, às vezes a gente cai na tentação do sermão, estraga a brincadeira, tá vendo? Olha, eu sabia que isso ia acontecer, essa brincadeira não ia dar certo mesmo. E a gente começa naquele sermão que a criança, ela cria uma escuta seletiva, ela começa a não mais escutar você. A gente também, adultos, a gente faz isso. Sim. Quando a gente tá brincando com o marido, com o companheiro, com a companheira, não é? A gente fica falando, o outro já chega uma hora que não, meu marido tá até aqui. Direta. Chega uma hora que ninguém tá escutando ninguém, mas tá todo mundo falando, e a criança entra nessa seletiva também. Então, ok, sujou, limpou, e pronto, ele limpou, deixa do sermão, né? Desvia o sermão, não precisa desse eu avisei, eu sabia. Então, expectativa e realidade. Será que a criança tem condições de te dar o que você espera dela? Ela tem esse preparo? Ela tem idade para tudo isso? A criança tem para dar ainda? Ou ela é muito nova? Sim. Ou ela não tem esse entendimento todo? Inclusive, surgiu até uma pergunta aqui da Neide. Ela perguntou com qual idade, mais ou menos, então, que a criança começa a compreender toda essa então, questão. Não tem uma idade específica. As coisas vão acontecendo e é muito... eu vejo aqui com o João que é muito o que ele vê. Então, quando ele riscou a parede, eu poderia ter ou usado a punição e o castigo, que eu ia achar que ele fosse aprender assim, né? Ou ele ia riscar e eu não ia fazer nada, e depois eu ia pagar sem ele estar, e ele nem ia ver mais o risco. Ou eu peguei e limpei na frente dele. Falei, tá vendo, filho? A gente passa um paninho assim, ó, e limpou. Ah, não limpou com esse produto. Fui lá, peguei o produto, mas ele ficou assistindo. Da outra vez que aconteceu, ele já lembrou, falou, limpar, mamãe? Então tá, eu ajudei ele a limpar a geladeira? Lógico que eu ajudei. Mas ele aprendeu como? Porque ele já tinha um repertório, já tinha acontecido isso com ele antes. Então a gente brinca aqui de arroz colorido, faz uma sujeira enorme. Então, ele tem a vassourinha dele e eu tenho a minha vassoura. Eu vou lá e pego a minha vassoura. Na maioria das vezes ele vai e pega a vassourinha dele. Ele mais atrapalha do que ajuda, é verdade. Porque ele não tem ainda o desenvolvimento de uma criança de 3 anos para varrer, colocar na pá, né? Mas ele já está entendendo que com a vassoura eu limpo, eu preciso ajudar minha mãe. Se eu viro para ele e falo, não, filho, pode deixar que você está mais atrapalhando do que ajudando, pronto. Quebrei aí um aprendizado. Sim, então, e na verdade isso é uma questão de autonomia também que a gente já vai dando para a criança, né? Sim, porque senão sim. vai ser aquele adulto que vai sempre esperar alguém fazer por ele. Principalmente no caso dos meninos, né? Você tem um menino, eu também tenho um, e a gente também tem um pouco aquela cultura, né? De, por exemplo, da mãe fazer tudo pelo homem, né? Pelo filho homem, né? Que a gente às vezes vê muitos adultos por aí, muitos homens adultos, né? Que fica esperando tudo a esposa fazer, né? Acho que casou e aí a esposa não é esposa, é mãe também. E aí a gente acaba, né? Por quê? Porque sempre teve alguém que fez por ele.
Então, principalmente, né, pra gente que tem meninos, né, não que isso seja uma coisa, porque a menina vai ter que fazer naturalmente, não, mas você ensinar a ter autonomia desde pequena, independente de ser menino ou ser menina, né, é importante, né? Sujou, limpou, deixou cair, pega, né? Igual você ensinou do giz, limpou aqui, né? Porque ele já tinha internalizado isso anteriormente. Não foi uma novidade para ele, né? Exato. Já tinha acontecido esse episódio, então nós já tínhamos, já mostrei para ele como fazia, e aí ele soube fazer. Precisou de ajuda? Sim, não dá para fazer sozinho. Mas não teve aquele momento de acabou a brincadeira, sermão. Não, limpamos e continuamos, vamos brincar, entendeu? E a vassoura, a mesma Sim, coisa. Se agora, nessa idade de 2, 3 anos, que eles querem, todo mundo quer ser autônomo, então eles querem aprender. Ariane, ele sim. realmente te ajuda a limpar o arroz? Não, ele atrapalha. Não, Mas se eu não deixar ele limpar, com 4, 5, 6 anos, ele não vai querer me ajudar. não vai querer. É igual juntar o brinquedo, né? O meu filho agora ele E, está numa fase que tudo que eu estou fazendo na cozinha ele quer ir ver. Então ele já tem a banquetinha, ele já sobe porque ele quer olhar. Não necessariamente às vezes ele põe a mão na massa ali, mas ele quer estar perto. Né? Eu poderia simplesmente falar, não, não, vai lá para a sala, porque aqui é a cozinha, né? Você pode cair, machucar, mas não. Né? Eu deixo que ele participe, eu pergunto se ele quer, filho, quer ajudar a mamãe a lavar o alface, né? Quer ajudar a mamãe a mexer, geralmente ele gosta bastante de mexer, mas são pequenas ações em que a gente já vai dando essas tarefas, nessas pequenas tarefas para eles já irem entendendo como é que as coisas funcionam, né? e não dá para fazer sempre também. Às vezes você está com pressa, precisa fazer aquele almoço em 15 minutos. Tudo bem, né? Mas quando tem esse tempo de sábado, de domingo, dá para deixar, né? Deixa, ele faz uma Sim, sujeira maior, faz, mas é importante. Então, descascar ovo, é o João que descasca. Eu ponho no pratinho dele, eu ponho o ovo inteiro, o ovo com a casca. É ele que descasca o ovo. São pequenas coisas que vão mostrando como é bom ser útil. Como é bom eu fazer isso. E tá aí bom eles ajudar. eles vão ajudando. Teve uma pergunta aí, filho de Tem, 2 anos e 6 da meses. Grazi. Isso. Isso. A criança, assim, dos 2 anos até os 4 anos, isso é normal. As crianças são puramente emocionais. Então, se elas estão com medo. Ari, deixa eu só ler a pergunta aqui para o pessoal entender Tá, o que a gente você está tá aí com a falando. Que pergunta? ela está perguntando assim: quando uma criança de 2 anos e 6 meses bate nos pais por estar descontente com alguma coisa, nervoso, como agir? Porque essa idade dos 2 anos a gente sabe que é uma idade difícil, né? Sim. Então, eles estão aí na fase, eles não sabem controlar os sentimentos. Então, eles vão bater, eles vão mostrar esse descontentamento. E se eles estão com medo, eles vão realmente ir no cantinho, eles ficam assim, eles tremem o corpo. Se eles estão felizes, eles vão gritar, eles vão correr, eles são corporais. E se eles estão com raiva, eles vão fazer isso, eles vão bater, eles vão se jogar no chão, que é a birra, né? Então, o que a gente precisa mostrar para as crianças como faz. E demora, não é fácil. Então, mas também eu vou deixar o meu filho me bater? Não. Então, você já sabe que isso acontece, antecipa. Pega o bracinho dele. Não, filho, isso não. Eu entendo que você tá bravo por conta disso, valide esse sentimento dele, porque isso já acalma, mas não é assim que resolve. A mamãe tá aqui. Quando você quiser um abraço, vem cá que eu tô esperando. Então, vai falando isso. Filho, mamãe te ama, mas a resposta continua sendo não. Então, validar aquele sentimento já traz uma calma, a criança já começa a respirar fundo e a agressão não. Aqui nessa casa ninguém bate em ninguém. Isso é uma coisa que eu falo muito pro João. Aqui ninguém bate em ninguém. E isso tem que ser, Uhum. de fato, né? Porque não adianta eu falar isso, Sim. aí depois eu vou lá e dou um tapinha no bumbum dele porque ele fez alguma coisa que eu não gostei. Então, aqui ninguém bate em ninguém. Existem outras formas da gente resolver isso. Entendo que você está com raiva, entendo que você está frustrado, entendo que você está. Valide, fale o que ele está sentindo, porque ele não sabe o que é aquilo, como chama aquele sentimento. A mamãe também fica assim, mas ó, quando você se acalmar, a mamãe está te esperando para um abraço. Eu tô aqui para te ajudar. E fique do lado dele. Nesses momentos, quanto menos a gente falar, é melhor.
Aí E não depois, supervalorizar também, né? Aquele comportamento ruim, né? ah, sim, nessa idade não precisa, não adianta, é igual morder, né? Tem muita criança, por exemplo, que bate e depois ri. E aí a criança, e aí a mãe fala, ele bate e dá risada de mim. Não, não é de você, porque ele ri, porque ele sabe que toda vez que ele ri, você também ri. Então, porque o bater é no impulso, é sem pensar, é o agir. Então, ele, ups, bati. Ah, deixa eu ver se agora eu faço ela dar risada. Então, ele Uhum. começa a dar risada. Então, é nessas ações que a gente vai ensinando as crianças, tá? Sim. É, uma, uma outra estratégia também é ensinar a criança a conversar com o corpinho dela. Então, se ela tá agitada, se ela tá, filho, tô te achando agitado, tô te achando nervoso, tô te achando mal-humorado. Agora aqui nessa semana a palavra é chateado. Então o JP fala, mamãe, eu tô muito chateado. Por quê, meu filho? E ele fala umas coisas, que algumas coisas têm coerência, outras não. Mas, porque uma vez eu falei pra ele, filho, ele tava assim, choro, sabe aquele o dia inteiro, eu falei, filho, eu tô achando você chateado hoje, o que tá acontecendo? Você tá triste? E foi daí que, imagina, Grazi, se qualquer coisa, me chama lá no meu perfil, manda uma mensagem que a gente vai trocando mais figurinha. E, e o que você está sentindo, filho? Vamos lá, o que está acontecendo? O que você quer? Você sabe me dizer o que você quer? Então, fazer essa conversa para eles irem conhecendo o corpinho deles também é importante, mas para isso a gente precisa de um olhar atento para perceber, né? Então, poxa, você ficou em reunião o dia todo. Ontem foi um dia desse. Então, de manhã eu fiquei o dia todo em reunião, aí eu fiz o JP Naná depois do almoço. Quando ele acordou, eu estava em reunião. Quando eu fui para brincar com ele, ele estava completamente irritado, né? Eu já fui naquela euforia, eba, agora a gente vai brincar. E pelo contrário, ele estava super irritado comigo, ele pegava o brinquedo e jogava. Então, aí, vamos conversar, filho? O que está acontecendo? Por que você está agitado? Quer um Uhum. abraço? Vem cá, mamãe está aqui, Sim, dá um abraço. Eu sei, sim. sabe? E quando você sabe o que é, fala. Você deve estar assim, porque a mamãe trabalhou o tempo todo, a mamãe não te deu atenção, hoje é verdade. Mas, ó, agora a mamãe está aqui, a mamãe está com você. Então, ele tem 3 anos, né? Ele não consegue ter tudo. Ó, eu tô assim porque eu não tive você o dia todo, eu não brinquei, eu não fiz o que eu queria, eu ia falar com você, você estava sempre em reunião. Não consegue falar tudo isso. Então, eu já É. sei que era isso, já sabia que era isso, então eu antecipei. Isso também é uma estratégia. Funciona 100%? Não, tem dia que não funciona. Não. Tem dia que é aquele, né? Mas, na maioria das vezes, funciona. Isso é importante até também para a criança entender as emoções dela, né? Sim, sim. Exato, para entender o que é que está sentindo. O que ela está sentindo, né? Porque às vezes elas não É. sabem dar nome, né? Agora eu tô Uhum. triste, agora eu tô chateado, agora eu tô frustrado, agora eu tô bravo, tô com raiva, né? Eles não conseguem, né? É tudo uma bagunça ainda, assim, um pouco para eles, né? Algumas coisas. Então é importante a gente já ir demonstrando, né? Você falou antecipar um pouco. Olha, eu sei que você está chateado, por isso, isso, isso. Então ele acaba associando, né? Que ele É, estar chateado é de repente associado com alguma ação que, né, você deveria ter feito com ele e assim por diante. e até traz um conforto, né, para ele. Ah, alguém me entende. A Alguém gente que também entende, precisa disso. exato. Né? Ai, alguém está entendendo o que está passando aqui dentro, né? Que estou assim angustiada. Então é a mesma coisa, eles também precisam disso. Sim, 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 com certeza. É, como que nós estamos de tempo, Tati? Porque eu tenho mais três. Então, e como a gente teve aquele probleminha no começo, né? A É, gente tá aqui com uns 10 minutos, vai. tá, eu vou só falar rapidinho aqui das consequências lógicas, né? Porque, então meu filho não vai aprender que tudo tem uma consequência. Existem as consequências lógicas que muitas vezes a gente acaba poupando a criança. Então, sabe aquela coisa de, meu filho precisa levar a mochila todos os dias para a escola, ele já está no 2º ano, e ele esquece a mochila. Todo dia eu tenho que correr para levar a mochila para ele depois. Então, fala para ele um dia, a mamãe não vai mais levar.
porque atrapalha o dia da mamãe, a mamãe chega atrasada na escola, e eu no trabalho, e eu tenho certeza que você consegue não esquecer a sua mochila. Então, se isso acontecer de novo, a mamãe não vai levar, e eu também tenho certeza que você vai conseguir resolver esse problema lá na escola, né? Então, avisa antes de fazer. E aí, o dia que ele esquecer, realmente, olha, hoje a mamãe não tem como levar. Então, uma vez, duas vezes, a tendência dele esquecer de novo é muito pequena. Então, isso é uma consequência lógica, tem a ver com o que aconteceu, né? Eu tirar o iPad porque ele bateu, não tem consequência nenhuma aí, não tem ligação nenhuma. Então, na disciplina positiva também diz que a consequência tem os 4 R's também da consequência. Que ela precisa estar relacionada, ela precisa ser respeitosa, razoável e revelada com antecedência. Então, a criança precisa saber qual é a consequência. Tá jogando brinquedo, não tá sabendo? Aconteceu um episódio desse a primeira vez, o João tinha mais ou menos uns 2 anos. Filho, se você jogar o seu brinquedo, ele vai quebrar. E você tá me mostrando que você ainda não está sabendo brincar com ele. Então, se você jogar de novo, a mamãe vai colocar ele lá na prateleira até você virar para mim e falar, consigo brincar. Ou quando a mamãe achar que você consegue. Aí ele foi lá e jogou. Aí eu guardei o brinquedo. Aí o meu marido, na época, né, pegou e pegou os outros brinquedos para guardar também. Eu falei, mas por que os outros brinquedos? Ele só jogou esse. Então, por isso que eu falo, no ímpeto, a gente faz outras coisas. Então, por isso que tem que ser razoável, né? Então, a gente não pode, então ele jogou um brinquedo, eu vou guardar todos, ele vai ficar sem brinquedo nenhum. Não, também não é assim, né? Uma criança de 2 anos, ele tá entendendo. E passou, o brinquedo ficou lá, era o Woody, do Toy Story. Aí eu pensei, mamãe, você pega o Woody pra mim? Pego, meu filho. E pronto, passou, parou. Então, isso é uma consequência lógica, relacionada com o que aconteceu, tá? E antecipar, uma coisa importante também, que ajuda bastante, é antecipar os nossos atos. Então, a gente conhece os nossos filhos, e a gente sabe que aquilo vai acontecer de novo. Então, o que eu vou fazer na próxima vez? Como que eu vou falar? Como que eu vou agir? Você antecipa, você programa mesmo, né, as suas ações. Então, na próxima vez, eu já vou estar preparada. Próxima vez que que meus filhos brigarem, eu vou fazer assim, assim, assim. Não vai funcionar na primeira. Então, na próxima vez agora, eu vou fazer dessa forma. Até você não consegue controlar o que seu filho faz, que a gente começou a live falando de controle. Mas você pode decidir o que você vai fazer. E isso é uma ferramenta, para mim, eu acho que é uma das mais valiosas. Afinal de contas, né, o adulto de toda essa relação somos nós, né? Sim. Nós temos plena consciência, né, dos Exato. nossos atos em relação a eles. E quando a gente pisa na bola, né, Tati, a gente sabe. Putz, pisei na bola. Então, lógico, você vai se desculpar, mas fala, tá, então como que eu vou fazer na próxima vez? Para que isso seja positivo para todo mundo, né? É ter a consciência. É isso, gente. Alguém tiver dúvida, se não der tempo também aqui, pode mandar por direct, ou manda pra Tati, a Tati me manda e eu respondo, não tem problema. Não, todo mundo aqui vai seguir o Na Infância ou Aprendendo com Eles. Pronto, todo mundo aqui manda direct pros dois, não tem problema. Uma coisa assim, só para fechar, né, que eu acho que é interessante também, que eu até li no livro, fala muito também da criança, falando até um pouco do que você estava falando, é a questão da necessidade e do desejo, né? São duas coisas diferentes, né? A necessidade da criança, às vezes a gente tem que pensar, será que isso é necessidade da criança, do meu filho, ou será que isso é um desejo dele, né? Por exemplo, necessidade, por exemplo, é a fome. Eu sei que eu preciso alimentar o meu filho para ele não ficar com fome, né? Porque ele precisa comer, enfim. Outra coisa é o desejo. Comer chocolate antes de almoçar ou de jantar. Isso é uma necessidade? Não, né? Beber líquido. Ele precisa, lógico, ingerir líquido, né? Água, suco, enfim. E beber refrigerante todo dia? Isso é uma necessidade ou é um desejo? Então, é interessante a gente fazer esse contraponto também e a gente pensar também, né?
será que isso que eu estou dando para o meu filho é uma necessidade que ele tem realmente? Ou será que é só um desejo que ele está tendo ali naquele momento? E aí tem aquela coisa de você saber, de você ceder, né? Porque às vezes a gente acaba cedendo os desejos para a gente, ai, tá bom, né? Ai, É, vai, né? Pega o celular, ai, isso, 5 minutos de porque resolve o seu sossego. problema, né? Exato. Né? Então, será que muitas vezes a gente não sacia esse desejo da criança para solucionar um problema que é nosso, porque às vezes a gente não sabe lidar com aquilo, né? Então, é interessante a gente pensar nesse ponto também, né? É. E até a gente cai num vício, né? Então, por isso que essa live nós falamos muito da reflexão. Vamos refletir, ó. Tudo a gente ensina alguma coisa. Então, eu tenho sim que garantir, como mãe, como pai, eu preciso garantir as necessidades do meu filho. Os desejos, nem todos. Um ou outro, sim, como nós também, né? Sim, Um, sim. mas não todos. Então, eu tenho que ter essa consciência. E é isso, essa live a gente falou muito dessa consciência. Dá para eu ensinar em todos os momentos? Não, não vai dar. Não, não Mas eu também existe não. receita, né? Isso, mas eu também Receita não posso pronta. deixar de ensinar em todos. Sim, Então, é isso. sim. Não existe uma receita pronta para, né, por exemplo, criação de filhos, né, no caso. Porque são famílias diferentes, são culturas diferentes, são criações diferentes. Mas a partir do momento que a gente tem as ferramentas, a gente consegue fazer essa disciplina ser cada vez mais positiva e menos Uhum, agressiva e menos traumatizante. Porque às vezes a gente sim, reproduz muito aquilo que a gente recebeu. Às vezes é só o sim, modelo que a gente tem de criação de filhos. Por exemplo, a maneira como a minha infância, a maneira como foi a minha infância é diferente do que do que eu trago, né, do que eu tento trazer para o meu filho. Né? A gente também só tem que tomar cuidado para não ceder demais, né? Porque às sim, vezes a gente foi muito privado lá atrás, né? Não teve condições, tal. Agora eu quero dar tudo que eu não tive. Também não é assim. Mas a gente, quanto mais a gente recebe nesse conhecimento, é melhor para nós e para os filhos da gente também, né? sim. E não é fácil, né, Tati? Não é fácil a gente achar isso. Eu não posso dar tudo. Quando você vê, você já Não, deu, você já fez, você, meu Deus do céu. Então, é muito difícil a gente conseguir achar esse equilíbrio. Não é fácil, não. A é gente isso vai. mesmo. Sim. É isso. Gente, olha, a gente está finalizando aqui o nosso tempo. Acho que a gente tem 2 minutinhos assim. Vou deixar a Ariane fazer só as considerações finais dela, se ela quiser agradecer. Eu primeiro quero te agradecer muito por ter aceitado o convite, de verdade mesmo. Tá? Tô muito feliz que você veio aqui falar com a gente, tá bom? E é isso, tá bom? Obrigada, viu, Ari? E aí eu deixo você agora falar as suas considerações finais. Eu quero agradecer também a todos que ficaram aqui com a gente, né? Todo mundo cansado já nesse horário. O dia não foi fácil para ninguém, né? Então, agradecer a todos, muito obrigada, obrigada pelas perguntas. Tati, obrigada pelo convite. O próximo é lá no meu, tá bom? Ah, tá bom. Estaremos lá. Ai, que bom. Esse retorno de vocês, assim, é muito importante para a gente, né? Porque será que nós estamos realmente no caminho certo? Será que o que eu falo tem ligação com o que acontece em casa, o que acontece na casa das pessoas? Então, a gente ter esse retorno é muito importante. E muito, muito Sim, obrigada, Tati, pelo sim. convite, Imagina dessa que eu agradeço. e de te Essa conhecer. coisa do. É verdade. É que você está em Ribeirão Preto, né? Você falou? É, Ah, está um pouquinho longe, mas quem sabe dá certo aí da gente se encontrar pessoalmente. Ah, verdade. então isso que a Ariane falou é muito interessante, de vocês depois me dar um retorno pra gente. Eu vou salvar a live depois e vou colocar lá no meu Instagram. E depois, quem puder, vai lá nos comentários e escreve lá pra gente o que achou. Eu sei que já tem gente comentando aqui, a Aline, a Luíse, dizendo que gostaram. Mas eu peço também para que as outras pessoas também, né, vão lá depois e escrevam o que achou, o que gostou, o que não gostou também, gente, porque a gente fica aqui falar de tudo. Tá bom? Exato. Eu vou falar, poxa, vocês poderiam ter falado de tal assunto, é porque 1 hora é pouco tempo mesmo, e quem É, sabe aí não fica um gostinho pra gente falar algo, né, de outro assunto aí, ou emendar esse, quem sabe, né? Como eu é, falei na última live, né? Quem sabe a gente não faz segunda temporada, né? Tá bom? tá Gente, bom. muito obrigada, uma boa noite para todo mundo. Beijo, Ari.
E é Beijo, beijo, isso. Tati. Tchau, Tchau, gente. tchau, gente.